Bom dia. Nossa, eu tô assim, né? Uma visão privilegiada de todos vocês. Bom dia a todos. Para uma pessoa notívaga, eu estou começando bem a minha manhã, assim, estou bem desperta e bem animada para mostrar todo o meu lado estranho e as estranhas coisas que eu faço no mundo dos estranhos. Queria agradecer o convite, agradecer a Maria, a toda a equipe. É um prazer poder falar sobre isso. Mas mais legal ainda é poder tentar desmistificar um pouquinho do que é estranho, do que aparentemente parece estranho. Bom, essa foto que vocês estão vendo aqui, ela remete a uma fotografia que eu fiz no ano de 2003. E é uma escultura muito bonita, né? Eu fiz essa foto ainda na época do rolo de PB. Quando a gente fotografava com câmeras analógicas, com filtro e tudo mais. E essa sempre foi uma foto que eu gostei muito, e quando eu peguei as fotos impressas em papel ainda, eu gostava muito de mostrar para os meus amigos as fotos que eu tinha feito. E era incrível, assim, o pessoal olhava essa mulher e a criança e imediatamente perguntava: nossa, que lindo, em que praça que fica? Né? Falava assim, olha, não fica numa praça, fica no cemitério. Ui, que horror! Como assim, no cemitério? Que horror, Clarissa, o que você foi fazer lá? Isso é uma coisa lúgubre, isso é horrível. Mas escute, não era... Ah, não é lindo, isso não é lindo. Você vai me desculpar, mas esse negócio de ir no cemitério é coisa de gótico, entendeu? Eu não tô, né? E eu não entendia o porquê da reação. Se era bonito... Antes de perceber que estava num cemitério, porque o fato de estar num cemitério deixava de ser bonito, né? A escultura é bonita, uma alegoria, mármore de Carrara, né? Se a gente olha pelos detalhes, a gente não tem a mínima ideia de que é uma escultura de cemitério. Às vezes, é claro, pode ter um apelo maior, tem uma roupagem aí de século XIX, manto na cabeça, a mulher e a criança... E eu fiquei inconformada com a reação das pessoas. Eu não entendia por que elas não gostavam disso. Elas não gostavam dessas imagens a partir do momento que elas sabiam que estavam dentro de um cemitério. Essa foto é uma das dezenas de fotos que eu fiz numa ida ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula em 2003. A partir dessas fotos, eu comecei a me questionar o porquê dessas esculturas estarem no cemitério. Quem será que é a pessoa que está sepultada aqui? Será que é uma mulher com a filha? Será que ela foi importante? O que será que aconteceu? O que motivou a família a escolher essa escultura? Quem será que está enterrado ali? Né? E lentamente meu olhar começou a viajar entre esses pontos, do detalhe da escultura para a escultura como um todo e depois para o túmulo como um todo. Quem que era a personalidade ou o anônimo que estava sepultado ali? Foi então que eu descobri Manoel Eufrásio Correia. Eufrásio Correia é o nome de uma praça na frente do Shopping Estação. Tem um tubo com esse nome e, se não me engano, acho que tem até um colégio, não sei, não tenho bem certeza, mas o tubo do Expresso e a praça do lado da Câmara Municipal, em frente ao Shopping Estação, se chama... Mas quem que foi Manoel Eufrásio Correia? Bom, eu descobri pelo epitáfio dele que ele tinha morrido em 1888, faz tempo, né? Mas não tinha mais nenhuma informação, então eu fui pesquisar. Fui olhar os jornais de época, fui olhar o que tinha que... Wikipedia é a primeira coisa que a gente olha, não tinha muita coisa, mas então comecei a olhar os jornais de época, aí pela data de falecimento dele eu fui olhar o livro do cemitério e eu descobri que o Manoel Eufrásio Correia tinha sido presidente de província. Província? Que província? Aqui é o estado do Paraná. Ah, tá, província era a forma como eles delimitavam os estados antes da República. Ah, tá, agora eu estou entendendo melhor. Então, o Paraná era uma província e ele foi presidente, mas não foi presidente do Paraná. Da onde que ele foi presidente? De Pernambuco. Mas o que o cara do Paraná está fazendo lá em Pernambuco? Ah, ele era advogado, ele fez uns estudos sobre o direito civil
E ele era casado com a filha do Visconde de Nácar, que era prima dele, que era o segundo casamento dele, porque o primeiro casamento dele tinha casado com a irmã da segunda mulher, entendeu? Ele casou primeiro com uma morreu, ele casou com a irmã. E ela era prima dele, filha do Visconde de Nácar. Visconde de Nácar é outra rua, não é? Ah, tá. O que é o Visconde de Nácar? Ah, o Visconde de Nácar, uma personalidade importante, envolvida também com a questão... Todo mundo aqui tomou um chazinho de erva mate, né? O nosso ciclo econômico. O que é ciclo econômico? Ah, tá, foi uma parte de pujança no Paraná, pujança econômica, que alavancou a economia paranaense. Foi erva mate? Sério? Tipo, mate-leão, chamate real, é tudo daqui? Começou a se descortinar uma outra realidade para mim a partir desse túmulo aqui. Porque daí eu descobri que ele tinha casado com Alice, que era filha do Visconde de Nácar, que ele era advogado, que ele começou a estudar no Recife, terminou a sua faculdade em São Paulo, que ele esteve envolvido em vários jornais em São Paulo e que aqui em Curitiba ele foi o fundador da Gazeta Paranaense, que era o órgão de imprensa do Partido Conservador, que ele falava sobre casamento civil. O casamento civil, o casamento civil que vai vir depois, porque antes do casamento era só tinha a conotação eclesiástica, não existiam os cartórios, era uma outra forma de se fazer os registros civis, então não existia o casamento civil. E daqui a pouco eu fui mergulhando e eu falei, poxa, que coisa engraçada, né? Esse túmulo dele, a parte de cima é bem antiga. É mármore. Que mármore é esse? É mármore de Carrara. Carrara na Itália? É um mármore que é muito utilizado na arte tumular. Por quê? Porque ele é um mármore mais mole. Existe mármore mole? Existe. Em graus de dureza, existe um que os marmoristas acham melhor de se entalhar obras de arte. Tá, e quem que é essa mulher? Né? Aí eu fui procurar a família. Daí a família já está numa geração que já não tem nem mais o sobrenome dos Correia. Daí você entende que a partir desse ponto, desse túmulo, já existem camadas e camadas de gerações. Quando a gente vai fazer a genealogia dessas famílias, parece no bom sentido, claro, um tumor, porque você parte de um nome e aquilo fica... Sabe, vai criando vários braços e é uma coisa enorme, porque são muitas pessoas, muitas gerações, o sobrenome se perde, surgem outras famílias. E eu descobri que a família se referia a essa escultura como a Santinha. Por que a Santinha? Não sabemos, mas é a Santinha. Falei, então é a Santinha. Mas a Santinha não combina com o resto do túmulo. Tá meio modernoso, né? Essa coisa de as gavetas, azulejo de mármore, assim, mármore entalhado, não combina. Poxa, que interessante, ali do lado também. Vocês viram que tem outro túmulo ali de 3 gavetas? Dá a impressão de que eles fizeram alguma modificação ao longo do tempo. E eu comecei a olhar lentamente, partindo da escultura, do detalhe da escultura, para o túmulo, eu comecei a olhar a vizinhança. E eu comecei a desvendar nomes, partindo do Manuel Eufrásio Correia e da Alice, que era filha do Visconde de Nácar. Eu descobri que o Manuel Eufrásio Correia era tio do Barão do Cerro Azul, outro grande ervateiro, também o Defonso Pereira Correia, que também era... O Barão do Cerro Azul era, além de ser ervateiro, era pai de uma mulher que se casou com o filho do Francisco Faz Fontana, que era outro ervateiro, que era o dono do que a gente conheceu como chamate real atualmente, que também tinha a ver com Agostinho Hermelino de Leão Júnior, que era da família Leão, que fundou a Mate Leão e que faleceu em 1907, que todos eles tinham essa... e o Francisco Faz Fontana também foi o cara que fez o planejamento das obras de drenagem do passeio público. O Agostinho Hermelino de Leão é da família Leão, que tem o Hermelino Agostinho de Leão, que foi um dos fundadores do Museu Paranaense, junto com o José Cândido da Silva Muricy, o Dr. Muricy, só nome de rua, né? Dr. Muricy, que foi o primeiro vacinador aqui do Paraná, que foi um médico, que foi o fundador do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Que o André de Barros foi provedor. E o túmulo do André de Barros é a primeira obra com características paranistas do Turim. Mas olha só, assim como o Manuel Eufrásio Correia, o João José Pedrosa, que é vizinho de túmulo dele,
também foi presidente de província, que também, como Antônio Ricardo dos Santos foi presidente de província, era um ervateiro, era político, assim como o Vicente Machado, que estava envolvido nas questões do Barão do Cerro Azul durante a Revolução Federalista, porque ele era o vice-presidente na época que os maragatos invadem Curitiba. Mas o Barão do Cerro Azul também tinha ligação com o Vicente Moreira de Freitas. O Vicente Moreira de Freitas era um escravo que comprou a sua alforria trabalhando como artífice na catedral, na construção da igreja, da atual edificação da Catedral de Curitiba. E que foi um dos fundadores do Clube 13 de Maio, que foi o segundo clube negro do Brasil, que conhecia a Enedina Alves Marques. A Enedina Alves Marques foi a primeira mulher negra engenheira do Brasil, aqui em Curitiba, cuja família era amiga do Vicente e que dizem que a família do Vicente e particularmente mais do Vicente teria conhecido até a Maria Bueno, a nossa milagreira que está lá no cemitério. Então vocês veem que, né? E no cemitério também tem o José Auer, que era um imigrante alemão, assim como outros imigrantes que vieram para o Paraná. Mas também o José Auer tem a família Auer, que tem o Augusto Auer, que tem a parte do José Auer Sênior, que era o filho que tinha uma usina termoelétrica que fornecia energia elétrica para Curitiba e que junto com o irmão tinha uma loja de ferragem que ficava atrás do prédio da catedral, que o Vicente Moreira de Freitas ajudou a construir. Mas quem conta a história da Câmara Municipal, que transcreveu as atas e que fala de toda essa genealogia, é o Francisco Negrão, que é o filho do capitão Negrão, do João Negrão, que é o nome da rua João Negrão. Mas também tem o Alfredo Andersen, que assim como o José Auer é um imigrante e que vai ser um grande artista, que vai formar toda uma geração de pintores, né, conhecido como pintor das elites. Então, ele vai dar aula para várias pessoas, entre essas pessoas, a Maria Amélia Barros de Assunção, que era casada com o Pânfilo de Assunção, que junto com o Vitor Ferreira do Amaral, já não estou mais nem achando aqui, cadê o Vitor Ferreira do Amaral? Enfim, que junto com o Vitor Ferreira do Amaral foi uma das cabeças que planejou a Universidade do Paraná, hoje Universidade Federal do Paraná. Além da Maria Amélia Barros de Assunção, também tinha o Oswald Lopes, que era escultor e pintor, que fez parte do movimento paranista, que tem a ver com o túmulo do André de Barros, com João Turim. Esses daqui estão todos no cemitério municipal São Francisco de Paula. O Oswald Lopes era neto do Cândido Lopes, o cara que inaugurou o primeiro jornal aqui de Curitiba, o 19 de dezembro de 1854. Bom, o Cândido e o Oswald era artista. Também, além dos artistas como Oswald, também tinha o Alceu Chichorro, que fez vários personagens na imprensa aqui em Curitiba. Tem o Emílio de Menezes, que é o nosso poeta, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, né? Que é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas também tem o Euclides Bandeira, que também era poeta, escritor. Tem o Nestor de Castro, tem o Emiliano Perneto, príncipe dos poetas paranaenses, que inclusive era amigo do Vicente Machado, né? E tem o Francisco Cunha Pereira Filho, que era o antigo dono da Gazeta do Povo, que tem a ver com as progressões da imprensa no Paraná. O Jaime Balão, que era amigo do Augusto Stresser, que foi quem escreveu o livreto da Sidéria, a primeira ópera 100% paranaense, que conta a história de uma menina que se apaixona durante a Revolução Federalista. Tem a Maria Nicolas, que vai ser uma mulher do movimento negro aqui do Paraná, uma professora que vai escrever grande parte das biografias dos políticos no Paraná. A Helena Colodia, nossa poetisa. E assim vai se formando a Violeta Franco também, pintora, o Dario Veloso, anticlerical, professor, grão-mestre da maçonaria, fundador do Instituto Neopitagórico. Tudo isso vai conformando até chegar em quem? No próprio Heitor Stockler de França, que é o antigo proprietário dessa casa, aqui essa é a casa Heitor Stockler de França. Ou seja, tudo isso daqui remete ao quê? Remete a Curitiba, a uma Curitiba do passado,
que não é uma Curitiba essencialmente do nosso hoje, mas foi a Curitiba que fez essa Curitiba de hoje ser como é, né? Que revela um pouco do nosso passado. Foi aí que eu comecei a enxergar o cemitério como se fosse uma cidade, porque de um túmulo para o túmulo do lado, para o próximo túmulo, eu fui encontrando semelhanças, tipos arquitetônicos parecidos, histórias que se entrelaçavam, até chegar a um ponto que eu podia abrir um jornal do século XIX e eu conhecia quase todo mundo que estava noticiado. É muito legal. Se eu abrir um jornal hoje, acho que eu não consigo ter a mesma percepção, um jornal nos dias de hoje. Mas olha só, é uma coisa meio intramuros, né? E é engraçado que esse tipo de cemitério é o cemitério extramuros, fora do perímetro da igreja, mas ele fica intramuros, né? Vejam só que interessante, olha a verticalização aqui no fundo, aqui é mais horizontal, aqui é horizontal, aqui é vertical. Eu comecei a notar essas similaridades, esses pequenos agrupamentos de túmulos que diziam um pouco, conformavam uma metáfora de bairro, como se fosse uma cidade. Mas como é que eu vou fazer para entender isso? Né? O que será que cada uma dessas conformações... Gente, isso aqui é o batel, tá? Eu já vou explicar para vocês. Tem batel no cemitério também. Nessa mesma época que eu comecei a pesquisar a história do Manuel Frázio Correia, eu fui pesquisando a história de outros tantos túmulos, né? Que depois eu vou contar para vocês como que eu organizei esse novo olhar. Mas eu comecei a ver o cemitério como se fosse realmente uma pequena cidade. Essa microcidade, é possível detectar 4 bairros dentro dela. Um é o centro histórico, é o nosso Largo da Ordem dos Mortos, tá? Sem barzinho, né? É o Largo da Ordem, assim, num recorte cronológico do Largo da Ordem antes de ser, né? Vejam só que interessante, vocês estão vendo a quantidade de túmulo vertical? Como eles são de mármore, parece esses oratórios, né, com esses nichos, as esculturas dentro. Poxa, ó, só para vocês terem uma ideia. Comendador Araújo, Rua Comendador Araújo, Ervateiro, morreu em 1888, José Cândido da Silva Muricy, família do Aristides de Souza Ataíde, mais para frente tem o Barão do Cerro Azul, Ervateiro, Mariano Torres, Ervateiro, o Vicente Moreira de Freitas, que teve a ligação com o Barão do Cerro Azul, porque o Barão do Cerro Azul era um abolicionista, e do outro lado está o irmão do Barão do Cerro Azul, Manuel Francisco Correia, a Enedina, o Padre Agostinho, que foi quem doou o terreno do cemitério, e aqui atrás a gente tem o túmulo do Francisco Face Fontana, que o Fido era casado com a filha do Barão do Cerro Azul. Então, assim, só numa quadra a gente tem uma leva, dá um pedaço, um recorte da história de Curitiba num único lugar só. E esse é o centro histórico por quê? Porque é a área mais preservada do cemitério que tem a ver com o século XIX e que foi justamente a área onde o cemitério começou. Mas também tem o bairro urbanizado, que é essa área aqui que vocês estão vendo. Ela era uma grande superquadra que foi aberta. E olha só que interessante como a Cidade dos Mortos, ela sempre está em consonância com a Cidade dos Vivos. Ela era uma superquadra que os túmulos não tinham qualquer tipo de alinhamento, então era uma ocupação desordenada, não era racional, não era bem feita, não tinha um aproveitamento máximo. Na época que a cidade de Curitiba começou a passar pelo plano Agache de urbanização, a Cidade dos Mortos também teve seu plano de urbanização para abertura das ruas. Então essa é uma área que tem uma arquitetura um pouquinho mais contemporânea, não tem aquela arquitetura do século XIX que tem no centro histórico, mas tem o batel. Vejam só se não é um batel. As mansões, os mausoléus dos ervateiros, dos políticos, são terrenos que chegam a ter 107 metros quadrados de perímetro. Né? Existem construções, o mausoléu que está atrás desse aqui da família do José Loureiro tem 80 metros quadrados. Quem não quer um apezinho de 80 metros quadrados? Né? Essa é uma área cuja elite ervateira e política do início do século XX
se utilizou para se representar. O que é o mausoléu? É como se fosse essa extensão, não só do teto eclesiástico da igreja, né? Mas também porque o mausoléu ele sempre tem uma área sacra, ele sempre tem um altar, e inclusive muitas famílias usavam seus mausoléus no início do século XX para realizar missas dentro do cemitério, né? Ele não deixa de ser uma extensão da igreja e também não deixa de ser uma extensão da casa, porque se vocês forem olhar a casa dessas famílias, vai ser muito parecida com o mausoléu. Então, essa elite que busca se representar na cidade com essas construções suntuosas, também busca se representar na cidade dos mortos com o mesmo tipo construtivo, com essa tipologia construtiva. Mas, ao longo do tempo, né, quem tem grana para comprar um terreno de 107 metros quadrados no cemitério? Até não é nem caro, mas não se vende mais essa metragem de terreno, porque não tem mais terreno disponível, a cidade cresceu e estrangulou a possibilidade de ampliação do cemitério. E ninguém vai destruir uma casa para colocar mais 3 ou 4 fileiras de túmulos, né? A gente vê hoje o cemitério como um espaço mal aproveitado dentro da cidade, e não o contrário, né? Então, o que acontece? O cemitério ele é ampliado, mas entra uma racionalidade na forma de se construir esses túmulos. Não é a hora de eternizar uma família inteira sob o nome do pai. O que é um mausoléu? Vocês já repararam que o mausoléu é sempre o nome de uma pessoa na fachada? Família fulano de tal. Ninguém mais tem plaquinha. Você morre, você cai no anonimato, né? Você fica sob o nome do pai de todos, da cabeça daquela genealogia, daquela linhagem. E é uma linhagem que é eternizada no cemitério. Porque a gente olha, a gente entra no cemitério, qual que é a sensação? Nossa, isso aqui é uma paisagem antiga, é uma paisagem estanque, quando na verdade não, uma paisagem muito dinâmica, que está sempre em modificação. Só que a gente não enxerga isso. É aquela coisa, não tem quando a gente quer dar aquela conotação de algo que vai durar para sempre, a gente diz que foi escrito na pedra. E o que é um epitáfio se não é uma escrita na pedra, no mármore, no granito, né? Só que tem pouco espaço e tem muito morto. E o cemitério não pode ser ampliado. O que a gente faz? Faz a mesma coisa que a gente faz na cidade, verticaliza. Faz o condomínio dos mortos, que são os túmulos verticalizados, muito diferentes desses túmulos aqui, em que uma pessoa cabe um sepultamento só por túmulo, muito diferente desse daqui que cabe uma família inteira dentro de um túmulo, mas que demanda um espaço muito grande. Nesses locais, olha, um túmulo só, eu tenho 6 carneiras aqui, ó. Ainda devo ter um ossário ali dentro, outras possibilidades. Tem que ser racional. Tem que enterrar e tem que ter essa possibilidade. Mas daí, poxa, cadê? Vocês viram os símbolos aqui? Tem essa coisa do neogótico, do eclético, aqui está cheio de alegoria, de coisa religiosa, e aqui não tem nada. Tem quase uma cruz e olha lá. Que estranho, né? Parece que as pessoas não têm mais essa conotação religiosa da morte, né? E daí? Eu falei um monte de coisa a partir de uma foto, eu falei de um monte de ligação da cidade de Curitiba, e daí eu já comecei a falar dos bairros, e afinal de contas, o que se pesquisa num cemitério? O que é possível se pesquisar num cemitério? Eu coloquei aqui essas questões que são colocadas por um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, professor Belomo. O que eu posso conhecer através de um túmulo dentro de um cemitério? A formação étnica. Quais são as correntes migratórias? Quem migrou para cá? Quem são esses imigrantes? Italiano, alemão? Pela forma como eles escrevem os epitáfios, a gente pode saber, pelo próprio idioma. Posso estudar a genealogia dessas famílias através desses registros. A questão da preservação da memória familiar e da comunidade, porque a gente constrói o túmulo com qual objetivo? Alguém arrisca? Ninguém arrisca. Perpetuação da cultura da família. Justamente. A ideia é não deixar morrer, não deixar extinguir. Porque o que é morte? Morte é desaparecimento, morte é nada. Então você constrói o túmulo para quê? Para que aquela memória constituída, porque você constrói aquela memória, não é um morto que chega, ó, né? Ele vem assim numa mesa branca e diz, quero o meu túmulo. Não, mentira, da Maria Bueno disseram que ela participou da...
Não, é sério, gente. Diz que numa sessão um médium teria incorporado, ela teria feito alterações no projeto Mas nem todo mundo é a Maria Bueno, né? Então, geralmente não dá tempo, a não ser tem gente que gosta de construir seu túmulo antes de morrer, mas geralmente isso não ocorre. E daí o que acontece? É a tia, a irmã, né, que vai escolher uma frase que vai representar aquela pessoa, né? Eu acho que um dia eu vou fazer uma brincadeira, assim, se você pudesse escrever o meu epitáfio, o que você escreveria? Né? É um bom exercício para a gente saber a forma como os outros enxergam a gente. Porque no final das contas, o que vai ficar para quem não me conheceu e for até o meu túmulo vai ser o discurso que alguém deu para mim, né? Embutiu, enfim. Fonte de estudo para crenças religiosas. Os cemitérios, quando eles são criados, eles têm um cunho religioso muito forte, porque o Estado não é laico. O catolicismo é a religião oficial do Estado. Então, esses cemitérios só vão receber sepultamentos católicos, depois vai ter o processo de secularização, de laicização, que é uma coisa que vai acontecer praticamente de forma efetiva só no século XX. Então, através dessas construções, eu consigo entender essa influência religiosa. Por que será que aqui a gente tinha muita escultura com tema religioso e aqui a gente não tem nenhuma? Isso aqui é século XIX, isso aqui é século XX e XXI, né? Então muda esse discurso. A forma da expressão da ideologia política, se vocês forem nos cemitérios gaúchos é muito legal, porque assim, tem túmulo positivista, tem, sabe, aquela coisa, eu adoro essa frase, mas por motivos não ideológicos, mas tem uma máxima do positivismo que diz que os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. E, obviamente, essa é a minha frase preferida, né? Então, essa questão da ideologia política, o gosto artístico, os modismos, tudo isso fica impresso na forma. Gente, túmulo tem de granito, mármore, porcelanato, azulejão, aqueles de tigrinho da década de 80, tem de tudo ali dentro. O que a gente tem aqui na cidade, a gente tem lá na Cidade dos Mortos. Os indicadores de evolução econômica, sempre que eu levo o pessoal no cemitério, eu começo a falar, tá vendo esse túmulo? Ervateiro, todo mundo fala, poxa, túmulo suntuoso é ervateiro ou é político? É isso aí, porque foram as nossas elites, né? Foi um ciclo econômico muito importante. Perspectiva de vida, quantos anos as pessoas viviam naquele recorte de tempo. Quando, por exemplo, tem epidemia, você consegue localizar também através das datas dos epitáfios. E as posições da população local perante a morte, porque a forma como nós lidamos com a morte não é algo estanque, é algo que está sempre em modificação, está sempre em movimento. Nós tínhamos um discurso de morte em casa, com a família em volta, né? Quando os cemitérios são criados e entra esse ideal do higienismo, da preocupação com a saúde pública, o moribundo vai para onde? Vai para o hospital. E como é que morre essa pessoa? Sozinha, naquele ambiente branco, asséptico, que a gente não pode nem pegar porque tudo contamina, né? Quando a gente vai em velório, como é que é? Não pegue no morto, não beije o morto. Ui, é cheio de micróbio, não beije o morto. Né? Não tire, você foi com esse sapato no cemitério, tira a roupa do velório, tipo, sai de mim, morte, eu não quero mais saber de você. Então a gente evita o tema morte, evita o contato com a morte, com questões que nos levem a pensar sobre a morte. Porque pensar sobre a morte é pensar que a vida é finita, que a gente vai até a lua, mas que quando a Dona Morte chega com aquela foicezinha, ela e não negocia, né? E pensar sobre a morte, a meu ver, né, eu sou meio suspeita para falar, mas eu acho que é uma forma muito interessante de se pensar sobre a vida. Porque sabendo da finitude, a gente tende a valorizar mais o nosso dia a dia. Aqui, olha, gente, uma pequena visão do cemitério São Francisco de Paula, aqui o bairro Centro Histórico. Ó. Só que aqui ele já pega uns resquícios do batel lá para o fundo, por isso que está um pouquinho misturado. De repente, eu não falei o que eu fiz nesse ínterim, mas em 13 anos, o que aconteceu? Daquela primeira foto do túmulo do Manuel Fraso Correia, eu meio que deixei de ser relações públicas dos vivos e virei relações públicas dos mortos.
né? Se, dependendo do jeito que eu mostro a foto, a pessoa gosta, então eu vou fazer um trabalho que eu vou enganar essa pessoa, eu vou mostrar que existe sim beleza dentro do cemitério, que é só uma questão de olhar. Então, o meu primeiro trabalho, em 2006, foi esse livro chamado Um Olhar, a Arte no Silêncio, o meu olhar dentro do silêncio do cemitério, abordando 54 esculturas, como a do Manuel Frásio Correia, em detalhes, sem contextualizar o túmulo. Falei com as famílias, busquei entender quem era quem, só que eu não coloquei nome de ninguém, porque eu já tinha descoberto aqueles nomes todos da cidade de Curitiba, só que se eu colocasse nome ia ficar uma coisa assim meio coluna social, sabe? E eu queria que as pessoas olhassem de um jeito diferente. Daí eu fui fazer o projeto e todo mundo me dizia assim, ninguém vai incentivar um projeto de cemitério, Clarissa, que horror. Falei, não, eu vou tentar. Aí me disseram assim, se você quer fazer como patrimônio, você tem que pôr uma foto do túmulo inteiro, senão vai ficar um trabalho artístico. Falei, então tá, vai ter uma foto desse tamanho do túmulo inteiro, no final do livro, depois que a pessoa já olhou tudo aquilo que eu queria que ela olhasse, sem aquele contexto do túmulo todo, e fiz uma exposição fotográfica e virou uma cachaça, né? Eu viciei, eu trabalhava e o meu hobby era ir no cemitério final de semana, fotografar, estudar. E daí, assim, para eu poder fazer o livro, eu tinha que estudar. Eu fui estudar o Felipe Herrier e o Michel Vovelio, que eles falavam sobre a morte. Aí eu conheci o pessoal da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Eu falei, nossa, tem mais gente como eu. Em vários lugares do Brasil, né? Entrei para a BEC. E daí aquela coisa assim, poxa, tem tanta gente, eu não sabia o que era Curitiba do passado, eu não tinha nem noção do que foi Curitiba. Quando eu comecei a pesquisar o cemitério, eu comecei a conhecer a minha cidade, as pessoas, os nomes de rua, né? Tudo bem, tô virando, meu irmão me chama, meu apelido na família é Caica, ele fala que eu sou a Caicapídia, né? Você quer saber nome de rua, essas coisas, pergunta pra Caica que ela sabe, entendeu? Mas assim, eu queria que as pessoas valorizassem, e esse é o momento RP dos mortos. Porque eu falei, o que adianta a gente ter toda essa beleza aqui que pode ser roubada, que pode ser vandalizada e que é esquecida? O que eu posso fazer para não deixar meus mortinhos serem esquecidos? Aí veio a ideia do guia, o guia de visitação. 99 personalidades biografadas, seus túmulos estudados dentro dos aspectos da geologia, da arquitetura e do simbolismo na arte tumular. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, vou fazer visita guiada. Vou levar a galera para dentro do cemitério, porque daí quando eles conhecerem, eles vão desmistificar, né? Eles vão ver que tem coisa bonita sim, e que tem história, que tem importância. E assim surgiu o guia e a partir de 2011 surgiram as visitas guiadas, que antes eram esporádicas, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. E durante 3 anos, de 2011 a 2014, eu trabalhei no guia, porque eu tinha 500 nomes que, claro que, a não ser que eu fosse publicar uma bíblia, né, eu não conseguiria falar de todo mundo que era importante, então eu tinha que selecionar, dizer, você entra, você não entra. Essa é a pior parte. Eu passei mais tempo decidindo quem entrava e quem não entrava do que efetivamente pesquisando e trabalhando. E chorei, gente, chorei. Porque é difícil, você sabe que você está deixando de dizer algo importante. Mas, enfim. E depois disso, aí veio o mestrado. Daí eu falei, bom, agora seja o que Deus quiser. Porque como RP dos vivos, eu não estava feliz, né? Eu achava, para mim, a minha realização era pesquisar, a minha realização é poder olhar para a cara de vocês no final e, se tudo der certo, ver que vocês mudaram um pouquinho o olhar de vocês sobre essa questão do cemitério. Se desmistificar um pouquinho, eu já estou mais do que satisfeita. Então, eu decidi entrar no mestrado, fazer um mestrado, obviamente, sobre o cemitério municipal São Francisco de Paula e acabou saindo também um desdobramento dessas visitas, que a Fundação Cultural abriu um edital para inventariar a arquitetura do cemitério, e daí eu participei do edital, consegui ganhar, e saiu o meu último trabalho, que foi agora em abril desse ano, junto com a dissertação, foi uma loucura, né? Que se chama Memento Mortuorum, que eu acho que é muito próximo daquilo que é o meu ideal, que é lembre-se dos mortos.
né? Memento de lembrança mortorum de mortos. E assim, então, por exemplo, tem vandalismo? Chama a Clarissa. Os velhinhos me ligam. Clarissa, tá tudo bem com o túmulo? Eu vi que saiu uma matéria. Você tá precisando de alguma coisa? Aí tem aqueles que acontecem que assim, que é uma coisa que... gente, assim, você conhece uma velhinha de 86 anos que não tem filhos e que tem medo que a memória da família dela desapareça e daí ela quer que você fique com o túmulo da família dela. Você pode enterrar quem você quiser, só não deixe ele desaparecer porque ele é a memória da minha família. Daí você fala, mas senhora X, eu não posso aceitar, não é assim. Mas vamos tentar dar um jeito, eu vou conversar com o advogado, porque eu sei que você cuidaria, você não deixaria a memória da minha família se apagar. Gente, tem dinheiro que pague isso? Não tem. Essa relação, esse contato, você sentar com uma senhorinha de 86 anos, de 98, de 100, e eles contarem o passado, coisas que nunca foram escritas muitas vezes, que são peculiaridades, são coisas pequenas, mas que cada coisinha pequena, somando a outra, vai tecendo uma teia de história de Curitiba. Eu amo essa foto. Essa foi uma das possibilidades que a visita guiada me deu. Essa é uma foto do Daniel Castellano e ele acompanhou uma visita que a gente fez com os alunos do projeto Ver com as Mãos, do Instituto Paranaense de Cegos, que era meu sonho era levar segmentos pretensamente excluídos socialmente para conhecer, porque, poxa, se eu levo tanta gente para conhecer o cemitério, por que os cegos não podem conhecer? Que oportunidade que eles vão ter de tatear uma escultura? E aqui eu levei quase que foi um tapa na cara, porque assim, a primeira visita que nós fizemos com os alunos do Ver com as Mãos, eu fiz um trajeto especial, tátil, tudo especial para que eles tivessem algo super focado. Eles gostaram, mas no final eles disseram assim, Clarissa, a gente queria fazer a visita normal. Porque daí, né, vem aquela bofetada que inclusão não pode ser exclusão. Quando você segmenta e faz um grupo específico, você está excluindo, você não está incluindo. E daí a gente conseguiu, foi um desafio, fazer a visita normal, a que eu faço uma vez por mês, só que com audiodescrição. Então, eles fizeram a visita normalmente e eu fui fazendo a descrição, falando a descrição dos túmulos e o que era possível estar... Gente, foi maravilhoso. E sabe por que eu gosto dessa foto? Quem que está de olho fechado na foto? Sou eu ou a Yorhana que é cega? Eu estou de olho fechado. A Yorhana está de olho aberto. Então eu achei que foi uma grande sacada, é muito sutil, mas é uma grande sacada. E a alegria deles de explorar. E daí eu achava legal que eles contavam assim, eu só tinha visto, eu sabia de cemitério de filme. Daí eu fico pensando, nossa, deve ser... Assim, eu nunca ouvi um filme com audiodescrição, então eu não sei como que é. Mas eles tiveram a oportunidade de tatear os túmulos, enfim. Eu começo a falar, não paro mais. Eu adoro falar sobre isso. E daí, então, a partir de 2011 e 2012, as visitas aconteceram na corrente cultural e, desde o ano de 2013 até 2015, na Semana Municipal do Meio Ambiente. E daí começou a ter uma demanda cada vez maior, e gente pedindo para ir no cemitério. Quando que tem a visita guiada e não sei o quê, e papapá. A partir de 2014, elas passaram a ser mensais. E, inicialmente, elas eram 3 vezes por mês. 3 turmas com 40 pessoas. Eu não conseguia acreditar. Eu falava assim, gente, mas tudo isso, né? 3 vezes. Pois é difícil, lota. E daí, assim, é um boca a boca, sabe? Porque daí, assim, eu fui na noturna, eu gostei. Daí eu levo, sei lá, meu namorado, daí depois eu levo minha mãe, meu cachorro. Quer dizer, o cachorro não, né? Mas levo amigo, não sei o quê. Daí eu fui na noturna, eu quero ir na diurna. E daí veio a ideia de comemorar o aniversário do cemitério. Eu sou RP dos mortos, lembra? Eu continuo RP, eu só mudei de público. Aí o cemitério ia fazer 160 anos.
Aí veio a ideia, em 2014, de fazer uma programação especial. Eu chamei poetas, escritores aqui de Curitiba e a gente fez um sarau de poesias com récitas dos poemas dos enterrados, dos poetas enterrados. Então você ia lá no túmulo do Emiliano Perneta, no pezinho do túmulo, e recitava o poema do Emiliano Perneta, da Helena Collodi, e do Euclides Bandeira, e assim foi. E comecei a fazer as visitas noturnas também. Noite de lua cheia, cada um leva a sua lanterna. Essa é a mais legal, porque essa você vai no extremo do estranho. Tipo assim, meu Deus, visita à noite no cemitério, que horror. Não, gente, é muito legal. E eu adoro as carinhas no final, tipo, ai, nossa, eu achei que ia ser ruim. A única coisa ruim é quem tem medo de barata. Que barata, quanto mais quente, né? É a população intermediária do cemitério de noite e não tem como fugir. Mas elas ficam na delas, né? E também a gente começou a fazer as visitas com foco em arquitetura também, falando das tipologias construtivas e tudo mais. Nessa trajetória aí de 2 visitas em 2011, 2012 e as da Semana do Meio Ambiente e mensais a partir de 2014, foram mais de 2.830 participantes. Hoje a visita ela é feita basicamente pelo Facebook. Eu falo, ó, pessoal, dia tal, visita. Lota a turma só com o pessoal que ele já vem, né? E aí, quando é que tem visita? Quando é que tem visita, né? Eu já até pensei em colocar uma resposta automática. Visita, cemitério, dia tal. Porque as pessoas procuram. E foi uma coisa que surgiu e que cresceu e que se consolidou assim. Afinal, o que é estranho disso tudo? Estranho é o nosso tabu. Estranho é o afastamento que a gente tem em relação à morte, porque a gente acha que aquilo que não é conhecido é ruim, o que não é necessariamente verdade, certo? O fato de a gente não saber o que acontece depois da morte, bom, ninguém vai ter como saber, ninguém voltou para contar. Mas se eu sei que a minha vida é limitada, por que não viver melhor os meus momentos, valorizar, viver de forma intensa, me doar, saber aquilo que eu estou escolhendo e não jogar meu tempo fora se eu sei que a vida é finita, né? A gente tem vários momentos na história do cemitério que mostram muita ligação com a religiosidade, pouca ligação com a religiosidade, uma convivência pacífica com a morte, uma convivência extremamente difícil com a morte. O que eu quero? Que ninguém morra antes da hora, o que acho que não existe, né? Porque, sei lá, eu tenho a impressão de que morte, quando é para ser, né? E ela não vai ligar, olá, tudo bem, eu gostaria de agendar o seu falecimento, né? Que a gente possa viver bem, mas que, acima de tudo, a gente tenha contato com isso, contato com essa realidade, porque essa é a nossa realidade. Mas, acima de tudo, que a gente saiba ver nisso aqui, é proposital a foto, apesar dela estar com ela está com 2 camadas de luminosidade, porque estava uma tempestade o dia que eu fui tirar. Isso aqui faz parte da nossa cidade. Não tem, o único limite que existe é o limite do muro. E se você sobe um pouquinho, você vê que as 2 cidades estão muito misturadas. Mas que as pessoas possam reconhecer no que aparentemente é estranho uma grande fonte de pesquisa, mas, acima de tudo, parte do nosso patrimônio. Algo que é legal e que não é nada estranho de ser conhecido. Obrigada.